Laís, você sabe que eu gosto de uma polêmica, né? Você sabe disso, né? Já falaram aí em Divinópolis para você isso, né? E você também já foi vítima das minhas polêmicas aí. Vítima entre aspas, né? Que como você, eu gosto de falar abertamente. Quando você chegou, o presidente era o Print Júnior, do Solidariedade. E agora você é presidente, né? O que que aconteceu? Ótimo, obrigada por fazer essa pergunta. Você me dá a chance de dar a minha versão, né? Toda história tem a versão dos dois lados, né? Vamos lá. Quando eu conversei com o Zé, enfim, ele falou: conversa com o Print, ele é o presidente do partido aí, vai lá para ele te conhecer. E aí eu falei: nossa, Zé, como é que será que ele vai receber? Ele falou: não, vai lá, conversei com ele aqui e tal, ele vai te receber. Eu tive com ele umas 3 vezes, 3 ou 4 vezes que eu fui no gabinete dele, na Câmara. E eu me apresentei, contei minha história, igual eu tô fazendo aqui com você. Tentei, sabe, convencer ele. Falei, olha aqui a história, olha a Tabata, olha o que a gente fez e tal. A gente pode fazer uma revolução aqui em Divinópolis. Eu acho até que eu fui um pouco ingênua, assim, porque ele já era líder do governo, já era um cara que tinha, enfim, né, um monte de aí, sei lá, de cargos, de acordos, de coisas que o beneficiar de emendas, de milhões de coisas aí com o governo atual, de benefícios. Ele jamais largaria tudo isso para apostar numa inovação, numa coisa diferente. E eu tentei super convencer ele, trazer, falar, não, fica, vamos fazer um projeto juntos e tal. E ele se mostrou meio cético em relação a isso, assim, até em alguns momentos até meio irônico, assim, tipo, ele achou que eu era uma menina sem noção, louca, despreparada, que tava ali falando um monte de coisa, e ele não acreditou de jeito nenhum que eu tinha ou influência ou capacidade para de fato fazer o que eu falei que eu queria fazer, sabe? De mudar o partido, de assumir, de trazer mulher e tal. Então, assim, hoje eu olho e vejo, eu não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, pelo contrário, enfim, não tem nada contra o Print. Mas o que aconteceu foi que ele depois quis fazer de vítima, quis capitalizar isso politicamente, falando que eu era, né, a algoz, a pessoa ruim, e ele era o coitado. Ele não tem nada de coitado, é um empresário bem-sucedido, um político muito esperto, que está aí há muitos anos, né? E eu mostrei para ele, eu falei assim, olha aqui, Print, tem esse barco aqui, ó, esse é o barco do futuro, da inovação, das mulheres, né, da renovação. Vem para cá. E ele claramente lá no barco, para mim, é um barco furado, afundando, que é o do Galileu, entendeu? Então, acho que essa metáfora do barco é ótima. E ele ficou lá agarrado no barco dele, lá, com os carguinhos, com as coisinhas que eu via lá, ele conversando com o Garbosa de cargo, de não sei o quê. Então ele quis ficar ali. E ele desdenhou de mim, tipo assim. E eu falava com ele, Print, vamos fazer isso, então não sei o quê. E ele não acreditava, ele queria ouvir isso do Zé, sabe? Ele achava que eu tava louca, que eu não tinha. Enfim, e aí depois, quando ele conversou com o Zé Silva, ele entendeu de fato que o partido queria mudança, queria renovação, queria uma jovem aqui e tal. E aí ele saiu e saiu falando mal, saiu falando. Enfim, eu não esperava que ele fosse fazer isso. Depois que ele conversou com o Zé, ele me ligou, falou: olha, eu estou à disposição para te ajudar no que você precisar, mas realmente eu não vou ficar, para mim não é interessante. E eu pensei, bom, que legal ele me ligar, dizer que pode me ajudar no que eu precisar e tal. Passou 2 minutos, estava na mídia, falando que eu era o cão, chupando manga, puxando a orelha. Tava na mídia no Divinil, né? Não, nem foi no Divi News, eu acho que ele foi no Agora primeiro falar. Eu Foi? lembro disso. Ah, tá. Então agora também. Mas assim, o ponto foi que eu achei, com a postura que ele tinha tido comigo no telefone, assim, que ele conversou com o Zé e tal, eu achei que ele ia ser super, enfim, cavalheiro cordial e tal. Eu fiquei meio assustada quando eu vi ele no todo. Ele foi em todas as mídias que tinha, assim, para falar que foi vítima. E todo, assim, isso não cola, né, Geraldo? Assim, você vê os É. comentários da galera nas redes sociais, o pessoal fala, pelo amor de Deus, né, Print? Você é um coitado agora, só que faltava. Então, assim, essa é a história, é isso que aconteceu. E obrigada por me dar a chance de explicar aqui. Não, é bom, né, ter ouvido os dois lados, porque até então, até eu mesmo, né, como editor do Divinews, eu não conhecia outro lado da história, né, só conhecia o lado dele, né, por isso eu fiz questão, assim, de estar conversando contigo, de estar abordando esse assunto, né, para que fique claro que houve toda essa aproximação sua com ele, uma tentativa, né, de aproximação, de construir um projeto junto dentro do Partido Solidariedade, né, e que, para mim, na realidade, não tinha tido essa abordagem sua com ele, não, né. Para mim, tinha parecido que chegaram e puxaram o tapete dele e o menino caiu, entendeu? Só isso. Não, e eu tenho as minhas testemunhas lá, os próprios assessores dele, eles sabem disso.
Eu cheguei a mandar estudos para ele, falando, olha só, gente, o pessoal quer votar em mulher, o pessoal quer renovação. Depois eu me senti até meio boba, assim. Falei, nossa, por que eu fiquei perdendo meu tempo achando que o cara ia se convencer, entendeu?